Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal. O senhor Manuel falando, fisiologista, né? Como você já sabe, nosso canal está focado com falar sobre assuntos sobre fisiologia e cinesiologia, tá? Mas nós vamos abrir outro assunto agora, sistema respiratório, tá? Nós vamos dar uma aula introdutória aí bem rápida sobre sistema respiratório, beleza? Quem conhece nosso canal aí, deixa seu like aí pra gente, e curta nossas redes sociais também e compartilha ela com outras pessoas, tá? Para que nosso canal ganhe um pouco mais de seguidores aí e a gente consiga influenciar mais pessoas com informação bem adequada aí, falando sobre fisiologia e cinesiologia, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre sistema respiratório aí, funções do sistema respiratório e estruturas, ok? Então vamos lá. Vou pegar nosso apontadorzinho laser aqui. Isso. Então, sobre as funções do sistema respiratório, primeiramente, tá? Então, primeiro, o sistema respiratório tem uma função de promover troca de gases, né, entre o meio ambiente, o ar atmosférico, e o meio interno do nosso corpo. Quer dizer, alguns componentes do ar, no caso o oxigênio principalmente, né, ele vai entrar no meio interno e chegar ao nosso sangue, ok? Então, o sistema respiratório, ele é o meio do caminho para trazer esse ar atmosférico nos alvéolos pulmonares ali, fazer a gente chama de difusão de gases, e esse gás entrar no sistema circulatório nosso, no sangue, ok? Então, vai entrar oxigênio e, com certeza, né, nosso corpo ele produz CO2, nós vamos eliminar esse CO2 através do processo de difusão entre alvéolo e capilar, beleza? Então, primeiramente, a principal função dele seria essa, tá? Um outro ponto que a gente fala, então a troca de gases entre o meio ambiente são do quê? Que eu falei antes, de oxigênio e de CO2, gás carbônico, ok? Então o oxigênio vai entrar no sangue e o CO2 vai sair do sangue do sistema respiratório para a gente eliminar ele. Então no sistema respiratório a gente tem dois processos respiratórios que a gente chama de inspiração, quando o ar entra para dentro dos pulmões, e quando eu tenho a expiração, quando o ar sai dos pulmões, beleza? Um outro ponto que a gente tem que falar sobre função do sistema respiratório, não é tão importante, mas a gente tem que evidenciar ela. Em alguns casos patológicos é bem importante isso aí, é o controle do equilíbrio ácido-básico, tá? Do sangue arterial. Então, se o sangue nosso está mais ácido, consequentemente, se eu eliminar mais CO2, eu consigo controlar a acidez do sangue, beleza? Então, é importante saber que o sistema respiratório também ajuda a controlar o equilíbrio ácido básico do nosso sangue. Tá joia? Então, vamos ver as estruturas, como é que o nosso sistema está formado, tá? Então, as estruturas, a gente tem a cavidade nasal, a gente fala da narina, né? A gente tem a epiglote aqui, ó, a faringe, um pouquinho para cima, a laringe, traqueia. Aí a gente tem os brônquios primários, ok? Aí vai ter os brônquios depois, que são outras divisões dentro do pulmão. A cavidade pleural, a gente fala assim, o pulmão, para ele ficar, como a gente fala assim, um pouquinho, ele inflado, vamos colocar assim, a pleura, né, é uma camada de líquido que vai ter ali entre as duas pleuras, né? A pleura, a gente vai ter uma pleura mais interna e uma mais externa, ela vai ter esse comprometimento de, vamos fazer, como se fosse fazer uma sucção, né, do pulmão para ele ficar como se fosse uma bexiga cheia, tá? Se a gente pega uma bexiga e enche ela de ar e solta, abre a boquinha dela, ela vai sair todo o ar dela. Ela acaba colabando, né? A gente fala, ela acaba fechando. Os nossos pulmões já não. Nosso pulmão ele vai ter o quê? Dentro da cavidade pleural aqui a gente tem os bronquíolos, né? A gente tem depois os alvéolos, tá? Nos alvéolos, o alvéolo ele vai ter contato com a parte capilar, a parte do sangue. Ali vai acontecer todas as trocas de gases, beleza? Um músculo muito importante que a gente pode falar é um músculo esquelético, mas ele é importante para a respiração, que é o músculo diafragma, que ele está nessa região aqui, ó, do tórax, tá? A gente vai ver como é que ele funciona também, tanto no processo de inspiração e expiração, como é que ele vai estar posicionado aí, tá? O que é importante lembrar, em relação à estrutura, a gente pode dividir a estrutura do sistema respiratório contando em duas zonas. A zona condutória, lembra como se fosse um tubo, tá? Então, do nariz até os brônquios, praticamente, tá? Ele é uma zona condutória, ele só leva o ar para dentro e para fora, ok? Só que o que é importante, essa zona condutória,
ela prepara o nosso ar, né, o nosso oxigênio, por exemplo, para ele ser, esse ar ele chegar nos pulmões mais limpo, né, que a gente fala com um pouquinho mais de umidade, e consequentemente um pouco mais quente, tá? Para ocorrer a troca de gases lá entre alvéolo e capilar, beleza? Então a zona condutória acaba, entre aspas, preparando o ar. Ele filtra o ar, ele umidifica o ar e ele aquece o ar, beleza? Até chegar nos alvéolos, ele tem uma função na zona condutória, não tem troca de gases, mas tem o quê? Tem uma preparação desse ar para chegar nos alvéolos pulmonares, tá? Aí é o que é chamado de zona respiratória, onde acontece a difusão, né? A troca de gases. Ali vai acontecer a troca de gases do alvéolo para o sangue, tá? Então, do alvéolo para o capilar, vai entrar oxigênio. E do sangue, né? Dos capilares para o alvéolo vai sair CO2. Então, a gente chama de zona respiratória, tá? Então, é dividido essas duas estruturas aí, beleza? Então, se a gente for perceber aqui, ó, traqueia, né? Os brônquios, né? Principal direito, esquerdo, aí a gente vai ter os bronquíolos. Quando tem os alvéolos, a gente vai começar a perceber que tem um emaranhado aqui, né, de vasos sanguíneos nele, ok? Então, a gente olhando de mais pertinho aqui, ó, eu tenho um capilar, né, ó, e tem uma parte de veia, né, de vênula, né, saindo. Então, aqui eu vou ter troca de gases. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo que ele só tem um endotélio, quer dizer, é só uma camada íntima. Aqui fica fácil de, quando o ar é inspirado, ele vai chegar aqui, o alvéolo vai se dilatar, ele vai abrir como se fosse um poro para fazer difusão. Do local mais concentrado, onde vai ter mais oxigênio aqui durante a inspiração, o oxigênio vai entrar na circulação, porque na circulação, o sangue que está chegando no alvéolo, né, é o sangue venoso. A gente estudou isso aí no sistema circulatório, tá ok? Então, o sangue venoso está chegando aqui, com pouco oxigênio, ele vai ter o quê? Onde tem maior concentração de oxigênio, né, a difusão vai acontecer da onde mais concentrado para o local menos concentrado. O oxigênio mais concentrado no alvéolo vai para o capilar. O CO2 ele vai estar mais concentrado na artéria, aqui no caso, no sangue venoso que está vindo. Ele vai ter uma saída do CO2 que aqui vai estar em baixa concentração. Consequentemente, quando o ar vai ser expirado, esse CO2 ele vai sair e vai para o meio ambiente, ok? Então, ó, quando a gente vê os alvéolos assim, ó, eles estão com um emaranhado aí de vasos, né, de capilares, né, que vão levar o sangue até lá para fazer a troca de gás, tá? Aí ele vai voltar o sangue arterializado, né, com sangue com bastante oxigênio do lado esquerdo do coração, tá? Então é importante saber, né, que a gente fala assim, nós temos, no caso, os alvéolos, eles têm uma dilatação durante a inspiração, encolhimento deles durante a expiração, tá? Mas esse processo aí ajuda em toda a parte de fusão de gases entre alvéolo e capilar, tá? Tanto entrar oxigênio na circulação, como sair CO2 da circulação. Próxima aula a gente vai ter aqui, ó, já estou colocando para vocês, vai ser sobre volume e capacidade, mas hoje estamos fechando esse conteúdo sobre estrutura, tá? Então, bem simples aí, lembrando que tem sistema respiratório tem duas zonas, a zona que conduz, prepara o ar, e a zona, no caso, respiratória, que faz a troca, a difusão dos gases. Beleza? Então, por hoje foi isso. Segue nossas redes sociais aí, tá? E bora lá. Semana que vem tem outro vídeo para você.